Um transistor é um componente eletrónico semicondutor de 3 terminais. De maneira muito simplista, um transistor pode ser visto como uma torneira de água. À entrada de água na torneira, chamamos emissor. A saída da torneira será o coletor. O manípulo corresponde à base do transistor. Ora, numa torneira, com o manípulo completamente rodado à direita, não existe água a fluir. Por outro lado, com o manípulo completamente à esquerda, flui água à máxima intensidade. Portanto, o manípulo é o terminal de controle da torneira, ele permite fazer com que haja, ou não, fluxo de água. No transistor é o equivalente à base. Dependendo do sinal elétrico aplicado na base, vai existir, ou não, fluxo de corrente entre emissor e coletor. Imagine um amplificador de som. Se for possível controlar a corrente na base do transistor, então controlamos a corrente a fluir entre o emissor e o coletor. Nessa circunstância vamos controlar o volume de som. É o princípio de funcionamento de um amplificador. Vejamos agora como é constituído internamente um transistor e o que o faz funcionar. Um transistor bipolar consiste numa espécie de sanduíche de material semicondutor. Ele é constituído por 3 regiões de material P e N. Há 2 maneiras de empilhar os materiais, fazendo uma sequência NPN ou uma sequência PNP. Daí a existência dos 2 tipos. Ainda dizer que o nível de dopagem de cada um dos pedaços de material é distinto, a saber, o material correspondente ao emissor tem o maior nível de dopagem, seguindo-se a base e, por fim, com o mais baixo nível de dopagem o material correspondente ao coletor. Outra característica que interessa saber está relacionada com as dimensões físicas. Assim elas condizem com a escala da figura, ou seja, o coletor corresponde ao maior pedaço, segue-se o emissor e o mais pequeno é a base. Ambas estas características vão ter importância na dinâmica que a seguir se explica e que caracterizam o funcionamento dos transistores. Considere que polarizamos a junção, base-emissor, conforme figura. No fundo estamos a polarizar diretamente a respectiva junção. Do que já conhecemos dos diodos, a camada de depleção vai diminuir e irá ocorrer transferência de eletrões livres da camada N para a camada P, pelo que se vai estabelecer uma corrente elétrica. Esse movimento de eletrões será do emissor para a base, esse é o movimento do sentido real da corrente. Falando no sentido convencional, o fluxo de corrente será da base para o emissor. No caso de um transistor PNP, o emissor tem excesso de lacunas, pelo que a junção base-emissor, uma vez polarizada diretamente, vai provocar um arrastamento de cargas positivas, também chamadas de lacunas, do emissor para a base. Uma vez que neste caso a análise está a ser feita com base no movimento de cargas positivas, este é o sentido convencional da corrente. Portanto, a entrar pelo emissor e sair pela base. Lembre-se que no NPN a corrente entra pela base e sai pelo emissor. Polarizemos a junção, coletor-base. Neste caso será inversamente polarizada. Também do que sabemos, a camada de depleção desta junção irá aumentar. Contudo, o coletor é pouco dopado, o que implica uma pequena camada de depleção. Recordar que o emissor é fortemente dopado e por isso a sua capacidade de gerar portadores negativos é muito elevada. Acresce o facto do coletor estar positivamente polarizado em relação à base, isso vai fazer com que os portadores maioritários que circulam do emissor para a base sejam atraídos pela polarização do coletor e escapem para este. Em consequência, uma vez que o emissor possui uma elevada quantidade de eletrões livres, elevada dopagem, e como a dimensão da base é muito pequena, isso significa que oferece uma grande resistência à circulação de corrente e por isso apenas uma pequena quantidade de eletrões pode sair pela base. Por outro lado, dada a pequena dopagem do coletor, conjugado com a sua polarização, este pedaço de material vai funcionar como ponto de fuga para a grande quantidade de eletrões livres do emissor e que não conseguem sair pela base. Desta forma estabelece-se um grande fluxo de eletrões do emissor para o coletor e um pequeno fluxo do emissor para a base. Num transistor do tipo PNP, tudo é semelhante, mas os portadores maioritários são lacunas, que fluem do emissor para o coletor em grande quantidade. Uma pequena quantidade de lacunas sai pela base. Vamos resumir. Num transistor NPN os portadores maioritários são eletrões. Por outro lado, num transistor PNP os portadores maioritários são lacunas. Em qualquer um dos casos, os portadores maioritários vão ser arrastados do emissor para o coletor. Uma pequena quantidade de portadores também sai pela base. A elevada capacidade do emissor gerar o movimento de portadores resulta da sua elevada dopagem. Por outro lado, a razão pela qual poucos desses portadores saem pela base é a reduzida dimensão desta camada. Portanto, praticamente todos os portadores gerados no emissor são recolhidos pelo coletor. Falando no sentido convencional de corrente, que é quem interessa para analisar os circuitos elétricos, num transistor NPN, a corrente entra pelo coletor e sai pelo emissor. Pela base entra uma pequena quantidade de corrente. Para que assim funcione o transistor NPN, deve ser polarizado da seguinte maneira: a tensão na base tem de ser maior do que a tensão do emissor.
Portanto, esta junção fica diretamente polarizada e o valor de tensão será mais ou menos estável em torno dos 0,7 volts. O potencial do coletor precisa de ser superior ao da base, pelo que a junção coletor-base vai estar inversamente polarizada. Agora, no transistor PNP, a corrente flui do emissor para o coletor. Na base a corrente abandona o transistor. Para garantir este funcionamento, a emissor terá de ter um maior potencial do que a base. Assim a junção emissor-base vai estar diretamente polarizada. Por outro lado, a base terá de ter maior potencial do que o coletor e por isso vai estar inversamente polarizada. Podemos olhar para um transistor como um nó de correntes, e assim a corrente no emissor é igual à soma da corrente no coletor e da base. Ou seja, a soma das correntes que entram num nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Devemos notar que existe uma certa proporcionalidade entre a corrente de base e a corrente do coletor. Matematicamente, a corrente de base é multiplicada pelo fator beta para se obter a corrente do coletor. A equação em função de beta resulta em beta é igual à divisão da corrente de coletor pela corrente de base. Este fator beta é o ganho de corrente do transistor e ele diz-nos o quanto a corrente de coletor vai ser maior do que a corrente de base. Normalmente o ganho de corrente dos transistores é elevado, tipicamente 100 ou mais. Logo, a corrente de coletor será muito maior do que a de base, pelo que podemos assumir que a corrente do coletor é aproximadamente igual à corrente do emissor.